Olá, bem-vindos ao projeto Mobiliza Cefet. Eu sou o professor Ragmar e na videoaula de hoje eu vou falar para vocês sobre projeto de sinalização horizontal e vertical em rotatórias. Eu vou mostrar especificamente o projeto de sinalização horizontal e vertical em uma mini rotatória. Aqui no canal já tem um vídeo sobre projeto geométrico de mini rotatórias, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Bom, então inicialmente eu vou mostrar para vocês quais são os elementos de sinalização vertical e horizontal que comumente a gente usa em rotatórias. Então, primeiro eu vou mostrar aqui as placas, né? Para rotatória ou mini rotatória, são utilizadas 3 placas. Observe que essas placas elas são específicas para rotatórias, né, ou mini rotatórias. A primeira delas é o triângulo de D preferência, né, que é a R2, que é uma placa de regulamentação. Esta outra aqui é a R33, que é sentido de circulação na rotatória. E esta outra placa aqui, que é de advertência, que é a A12, que é a interseção em círculo, que ela é colocada antes da rotatória, né, para dar advertência para o motorista, indicando que à frente ele vai precisar de fazer um movimento circular. Além disso, são utilizados também alguns elementos de sinalização horizontal, que são também específicos de rotatória. O primeiro deles é a seta que indica movimento em curva ou movimento circular, que é utilizada na faixa dentro da rotatória. O triângulo de D preferência, tá? Que ele substitui aqui no caso o pare. Tá? Eu vou mostrar como que ele é usado no projeto. E a linha de D preferência, que é uma sinalização horizontal que é colocada na aproximação das rotatórias. Ela tem uma cadência de 1 por 1, ou seja, pinta 50 centímetros e passa 50 centímetros sem pintar. E a espessura dela é 40 centímetros. Eu vou utilizar nesse projeto também essa seta, que é a seta que indica mudança obrigatória de faixa. Esta seta, ela não é uma seta específica para projeto de rotatória. O restante que eu mostrei para vocês, sim, é específico para rotatória. Bom, eu já deixei aqui um desenho preparado, em que eu vou mostrar para vocês como que se projeta a sinalização horizontal e vertical. Tá? Se vocês observarem, este desenho aqui é o mesmo que eu utilizei no outro vídeo em que eu falo sobre projeto geométrico. Tá? Mas hoje aqui o foco é só projeto de sinalização. Eu vou mostrar para vocês como que faz o projeto, né, das chegadas e das saídas da rotatória. Eu não vou mostrar todas as aproximações, então eu vou fazer um lado aqui para vocês, porque o outro lado pode se espelhar, né, a mesma coisa. Então vai ficar tranquilo para vocês dar continuidade aí para quem for fazer um treinamento. Então a primeira coisa, né, que eu geralmente faço quando eu vou fazer o projeto de sinalização é colocar as linhas de bordo. Então eu já deixei aqui preparado as linhas de bordo, porque tem um vídeo no canal também em que eu falo sobre sinalização horizontal. Então muitas coisas aqui eu vou passar mais rápido, porque já tem outro vídeo no canal. Tá? Então o foco aqui é na sinalização específica de rotatória. Tá? Então já deixei aqui todas as linhas de bordo. Tá? Eu vou começar colocando aqui as linhas de continuidade. Tá? A linha de continuidade também já expliquei em outro vídeo, né? Então eu vou colocar rápido aqui, que vai ser uma linha que vai circular toda a rotatória aqui, né? E é uma linha que fica na camada 1 por 1. Né? Também já expliquei isso em outro vídeo. Tá? Então está aqui, depois eu vou fazer os ajustes aqui. Tá?
Bom, então eu vou mostrar para vocês como que faz um lado, né, igual eu disse. Então eu vou mostrar esse lado aqui, tá? E depois o outro lado pode ser espelhado. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar a linha de D preferência, né? Essa linha de D preferência ela vai ficar 1,60 m dessa linha de continuidade aqui, tá? Essa linha de D preferência é essa que eu mostrei para vocês aqui, tá? Essa 50 por 50 com 40 centímetros de espessura. Inclusive eu já vou copiar essa linha aqui, que já tem as mesmas, né, que já está na camada certinha, e vou colocá-la do lado aqui, tá? Então eu vou simplesmente copiar, né, arrastar essa linha para esse local aqui onde eu quero que ela fique. Eu já tenho aqui a minha linha de D preferência, tá? Então aqui eu faço ela de forma reta, mas essa minha linha circular aqui só para me dar uma referência, então ela vai ficar posicionada nesse local aqui, tá? Antes da linha de D preferência, eu preciso projetar o triângulo de D preferência, tá? Então também vou copiar esse que está aqui do lado, que já está fácil aqui, né? E vou ajustá-lo na posição correta aqui. Vou usar o comando aqui rotacionar, né? E vou ajustar o triângulo aqui. Então pronto, ele fica a 1,60 m da linha de D preferência, tá? Então dei um offset ali de 1,60 m e vou ajustar aqui o triângulo, tá? Então, para essa aproximação, né, eu faço dessa forma. Para essa outra aproximação aqui vai ser da mesma forma, né, e assim por diante, tá? Então, de sinalização horizontal na aproximação da rotatória é essa sinalização, tá? Vou sinalizar esse outro lado aqui, tá, para vocês verem como que é feito, né? Essa via aqui é uma via de mão dupla. Então, o primeiro passo é eu achar o centro aqui da via, né, para eu distribuir as faixas. Então, eu vou fazer o que? Eu vou medir essa distância aqui da via. Então, ela tem 9 metros. Então, eu vou achar uma linha central aqui, né, dando um offset de 4,5. Então, estava errado aqui. Ok, não dá certo. Então, eu tenho aqui já o eixo da via, né, já está marcado aqui. Vou fazer aqui uma linha dupla, né, que é a linha que divide fluxos opostos. Eu represento aqui com duas linhas, né, uma paralela à outra, com uma distância de 30 centímetros entre um e outro, tá? Essa linha aqui ela é uma sinalização, né, que vai ser pintada na cor amarela, porque são fluxos opostos. Eu vou procurar aqui uma camada adequada para eu colocar essa minha linha. Se não tiver, eu vou criar, tá? Então eu tenho aqui o Fcont, tá, que já está aqui com a camada na cor amarela. Eu vou deixar aqui nessa cor amarela, tá? E aqui a mesma coisa, para eu colocar aqui a linha de D preferência e o triângulo. Vou dar aqui um offset de 1,60 m, né? Vou copiar essa linha aqui, porque eu já tenho ela aqui com as características que eu preciso. E vou simplesmente ajustar essa linha aqui para a minha necessidade. Ok? Vou apagar aqui a linha de auxiliar. Aqui a linha de fluxos opostos, ela vai ser interrompida aqui na linha de continuidade. Então eu vou dar um trim aqui e apagar essa linha aqui, porque eu não preciso dela nesse pedacinho aqui. Vou colocar o triângulo, né, de D a preferência. Tem uma linha sobrando aqui, ó. Vou rotacionar o triângulo, né, para ele ficar na posição correta. Vou colocar ele aqui a 1,60 m da linha de retenção, que basicamente já está aqui no 1,60 m. Pronto. Então é dessa forma que fica a aproximação de uma rotatória, né, com a linha de D preferência e com o triângulo. Nessa faixa, no centro da rotatória, é preciso colocar a seta de circulação, que indica o sentido de circulação, que é essa seta aqui que eu tinha mostrado para vocês anteriormente. Então vou copiar essa seta lá para a rotatória,
e vou distribuir essa seta aqui, tá? Geralmente a gente coloca 4 setas, né, para ficar fácil para os condutores que chegarem aqui nas aproximações. Então, ou seja, para cada uma aproximação aqui, eu vou colocar uma seta. Eu coloco uma nessa posição, uma outra por aqui, nessa posição. Daí eu vou copiando a seta e vou ajustando aqui o bloco, né, para ele ficar numa posição legal aqui, né? Então geralmente eu coloco 4 setas aqui, ou seja, um conjunto de 4 setas. Daí não tem muito segredo, né? Só ir copiando o bloco e ir ajustando aqui. Ok? Bom, então observe que é a sinalização básica para uma rotatória, que é a D preferência, a retenção, né, que é a linha de D preferência, o triângulo e as setas que indicam o movimento circular. Tá? Agora eu vou dar uma dica para vocês aqui que é muito importante. Observe aqui, que eu já deixei aqui mais ou menos de propósito. Observe que eu tenho uma pista aqui que ela tem uma largura suficiente para colocar 2 faixas. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui. Aqui tem 6,55 metros. Tá? Então 6,55 metros tem uma largura suficiente para eu projetar 2 faixas de trânsito. Né? Só para ver o que acontece. Se eu coloco 2 faixas de trânsito aqui, isso vai fazer com que chegue 2 faixas aqui na rotatória. Só que, se chegar 2 faixas aqui, isso vai permitir com que chegue 2 veículos, né, um do lado do outro. Só que aqui nessa rotatória, por ser uma rotatória pequena, né, isso daqui é uma mini rotatória, não é possível circular 2 veículos ao mesmo tempo aqui. Tá? Então, qual que é a dica que eu vou dar para vocês? Nós vamos eliminar, por meio de sinalização, uma faixa, fazendo com que chegue aqui na rotatória somente uma faixa. Isso é bastante importante, porque senão, se chegar 2 veículos aqui, vai gerar conflito, vai gerar uma insegurança no trânsito. Tá? Então vamos lá. Então aqui eu tenho uma largura de 6,55, né? Então 6,55 dividido por 2, então eu posso ter uma faixa aqui de 3,27. Então eu vou dar um offset 3,27 aqui, só para achar o centro aqui. Tá? Então esse aqui é o centro dessa pista. Né? Vou colocar aqui na camada específica que divide fluxo de mesmo sentido, que é a F2 por 4, nessa faixa 2 por 4. A faixa 2 por 4 é uma faixa que vai sinalizar 2 metros e vai espaçar 4 metros sem pintar. Tá? Então essa é uma faixa que a gente utiliza na área urbana para dividir fluxos de mesmo sentido. Então, em algumas situações também sentidos opostos. Tá? Então, eu vou deixar 2 faixas até um certo ponto aqui, e depois de um certo espaço, eu vou restringir e canalizar os veículos para eles ficarem em uma faixa só. Tá? Observe que aqui eu já tinha deixado esta sinalização horizontal, né, dividindo fluxos opostos, que são 2 linhas paralelas, separadas de 30 centímetros. Tá? E observe que eu deixei aqui um espaço, olha, entre essa geometria, né, que é um canteiro, e o início aqui das 2 faixas, né, de 30 centímetros, um espaço aqui, que eu deixei aqui, que são 10 metros. 10, deixa eu ver, só acho que são 12 metros. Deixa eu medir aqui exatamente, que eu não me lembro aqui. São 15 metros. Né? Então eu tenho 15 metros, né, do final da geometria aqui até o início aqui das faixas que separam os sentidos opostos. Tá? Essa aqui eu fiz aqui, é uma área de transição, né, porque eu vou diminuir uma das faixas, então eu deixei essa sinalização aqui. Aqui depois eu vou fazer um zebrado, que é uma área neutra, daí eu vou mostrar para vocês como que é feito. Tá? Mas aqui eu deixei 15 metros. Tá? Aqui então tem 2 faixas, eu vou eliminar uma dessas faixas com sinalização horizontal
de forma que chegue na rotatória somente uma faixa, tá? Aqui eu vou eliminar essa faixa da direita, tá? Vou deixar somente a faixa da esquerda aqui, tá? E essa faixa que vai chegar aqui na rotatória, eu vou cortar essa linha aqui, ó. Ela tá me atrapalhando aqui, só para vocês entenderem, para ficar mais limpo aqui. Essa faixa que vai chegar aqui na rotatória, eu vou deixar uma faixa um pouco mais larga, tá? Com 3,5 metros. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um offset aqui de 3,5 aqui na linha de bordo, tá? Então o que vai ser minha faixa vai ser isso daqui, ó. Tá? Então eu vou jogar, vou mover um pouco esse triângulo para cá, porque isso aqui que vai ser a minha faixa, tá? E como que eu vou resolver isso? Eu vou fazer aqui um zebrado, ou seja, uma área neutra, onde os veículos não podem circular, né? E qual que é o limite? Eu vou considerar esses 15 metros aqui, que foi uma escolha minha, tá? Para eu iniciar esse zebrado. Ou seja, 15 metros aqui da geometria para esse lado aqui da pista, eu vou interromper a segunda faixa, tá? Então, eu vou fazer uma linha auxiliar aqui, para me ajudar aqui, ó. Tá? Vou até passar ela para fora aqui, ó. Tá? Então, daqui, desse ponto, eu vou iniciar a eliminação dessa faixa, tá? Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou ligar esse ponto a esse aqui, tá? Observe que aqui, ó, ele coincide aqui com a geometria, daí eu estou ligando esse ponto aqui. Essa outra parte dessa linha aqui, que vai transformar em um zebrado, eu vou estendê-la até na linha de continuidade. Tá? Então aqui o que está aqui dentro eu vou tirar, ó. Tá? Essa parte aqui da linha que está a linha de continuidade, eu vou passar ela para uma linha de bordo. Ela vai ser contínua e não mais tracejada. Tá? Eu vou cortar aqui, fazer uma interrupção aqui nessa linha e vou mudar ela de camada. Então esse pedaço aqui, eu vou colocar ele numa linha contínua aqui, que é essa linha de bordo. Então esse pedaço aqui, ele fica contínuo aqui, tá? Veja bem, então o que acontece? Agora eu já posso tirar essas linhas aqui, que são as minhas linhas auxiliares. Então ficou dessa forma, né? Agora, e essa linha aqui que está vindo, que divide aqui as duas faixas, eu vou ligá-la aqui, tá? E vou mudar ela aqui para a mesma camada que está lá, que é a F2/4, ok? Vou apagar essa cota aqui para não fazer confusão. Veja bem, o que eu fiz? Eu eliminei essa faixa da direita, tá? E vou deixar somente a faixa da esquerda. Lembra que eu mostrei para vocês no início esta seta, que é a seta que indica mudança obrigatória de faixa. Então eu vou utilizar essa seta para mostrar para o condutor que ele precisa fazer uma mudança obrigatória de faixa, que a faixa vai acabar, né? Então veja bem, os veículos que estiverem circulando aqui na faixa da direita, ele vai precisar deslocar para a faixa da esquerda, porque ela vai ser interrompida, ela vai acabar aqui, né? Então eu utilizo essa seta para isso. E como que eu utilizo essa seta? Tem uma regra para utilizar essa seta, que são as distâncias que essa seta, eu preciso colocar aqui um conjunto de setas, né? Eu vou colocar 3 setas. E o manual do CONTRAN, o manual de sinalização horizontal, ele especifica como que tem que ser essas distâncias, né, entre uma seta e a outra. Tá? Então tem essa tabela aqui lá no manual do CONTRAN, que mostra pra gente quais são as distâncias que essas setas precisam ser colocadas. Tá? Eu vou considerar essa linha aqui da tabela, tá? Que é para velocidade menor que 60 km/h. Então essas aqui são as distâncias, e eu vou mostrar para vocês lá no desenho como que coloca essas setas lá no desenho, tá ok? Então eu vou mostrar para vocês aqui como coloca essa seta no desenho, tá? O meu ponto de referência para colocar essa seta é esse ponto aqui, onde tem o final aqui do zebrado que vai ter aqui, tá? Daí o manual pede para esse D é a distância entre aquele ponto e a primeira seta, que são 10 metros, tá? Então eu vou dar um offset aqui de 10 metros.
Então aqui vai estar a primeira seta que será colocada. Então eu vou copiar esse bloco aqui, tá? E vou colocar a seta aqui. A referência aqui desses 10 metros é a pontinha da seta, tá? Deixa eu fazer uma linha auxiliar aqui, ó. Olha aqui, ó. Então a referência é a ponta da seta. Então eu vou colocar esses 10 metros aqui, ó, na ponta da seta, tá? Vou trazer essa linha aqui para colocar as outras setas, ficar mais fácil, tá? Na primeira seta, ela fica a 10 metros desse ponto, e a segunda seta, ela vai ficar a 30 metros da primeira seta, e a terceira seta vai ficar a 45 metros da segunda seta, tá? Então, no mínimo, precisa ser colocado 3 setas. Então, vamos lá, 30 metros, offset de 30 para essa primeira e segunda seta, e offset de 45 para a terceira seta, tá? Então já está aqui as linhas auxiliares, onde eu vou distribuir as setas aqui, tá? Então veja, vou colocar aqui essa seta e essa seta aqui. Vou apagar as minhas linhas auxiliares, porque eu não preciso mais delas neste momento. Então o que essas setas significam? Mudança obrigatória de faixa. A gente chama ela até no dia a dia de seta morph, né, que é mudança obrigatória de faixa. Quando o condutor estiver dirigindo por essa faixa e ele vai ver essa seta, ele vai deslocar para a direita. Ele vai chegar aqui somente em uma faixa na rotatória, tá? Por que tem que colocar 3 setas? Porque o motorista vai ver, né, a primeira seta e ele vai ter um tempo, né, para ele fazer essa mudança de faixa. Então, por isso que é necessário colocar no mínimo 3, porque ele vai visualizar essa seta, né, e vai dar tempo para ele mudar de faixa. Então observe, ele vê a primeira seta, se ele não mudar ele vai ver a segunda, e se ele não mudar, rapidamente ele vai ver a terceira. E lá na frente ele vai ver que ele não pode continuar, porque não vai ter como, porque a faixa vai ser interrompida, tá? Onde a faixa, esse espaço aqui, né, onde não tem a faixa, a gente precisa colocar um zebrado, né? Zebrado é o que? É uma área neutra. De acordo com o manual, o Código de Trânsito Brasileiro, os motoristas não podem circular em cima de áreas zebradas. Então aqui eu vou colocar um zebrado, eu vou mostrar para vocês, para alertar os motoristas que eles não podem passar aqui por cima, tá? Aqui eu vou fazer colocar um raio aqui para ficar mais suave, para o motorista chegar aqui, não ter esse bico aqui, né? Eu vou colocar aqui um filtro de raio 2 aqui, ó, só para ficar mais bonitinho. E agora eu vou colocar o zebrado. O zebrado ele é feito da seguinte forma: os zebrados são várias linhas, né, paralelas umas às outras. A espessura dessa linha ela é de 30 centímetros e o espaçamento entre essas linhas é de 1,10 m. Isso é, considerando aqui uma área urbana com a velocidade menor que 60 km, tá? Mas aqui no desenho, eu não vou desenhar ele nessa escala, eu vou fazer uma representação desse zebrado aqui. E para fazer essa representação, eu vou utilizar a Ashura do AutoCAD. Primeiro eu vou colocar aqui na camada que eu quero fazer, né, que é na camada zebra, de zebrado. Vou escolher o comando Ashura aqui e vou escolher essa opção aqui, tá? Vou clicar aqui. Desculpa, não é essa não, essa é do lado aqui. Então observe que ele já faz aqui as linhas uma paralela à outra, tá? Observe que elas estão muito juntas, né? Que eu não vou desenhar em escala, igual eu falei para vocês. A distância real entre elas é de 1,30 m. 1,30 m. Mas aqui eu vou aumentar um pouquinho aqui, porque está muito próximo, né? Então eu vou alterar a escala aqui, vou colocar aqui 2 para ver como que fica. Ó, já melhorou, né? Mas eu ainda quero um pouquinho melhor. Então eu vou colocar 4, né? Aliás, 3, desculpa. Deixa eu ver 4 como que fica. Acho que 4 fica melhor, né? Então observe aqui, já fiz o zebrado, né? Então aqui o motorista não vai poder circular por essa área, tá? Nesse espaço aqui, eu também preciso fazer um zebrado, tá? Então eu vou usar o mesmo recurso que eu fiz aqui, né? E vou fazer zebrado aqui, né?
eu preciso fechar essas áreas aqui, ó, porque senão o AutoCAD não consegue fazer o desenho para mim. Então, por isso estou usando essas duas linhas auxiliares aqui. Tá? É a mesma coisa. Né? Vou fazer esse zebrado aqui, vou alterar a escala dele aqui para 4, porque 4 eu vi que fica legal. Tá? E pronto. Né? A diferença aqui é que esse zebrado ele está numa área que é de fluxos opostos. Então ele vai ser feito na sinalização amarela. Né? Então eu vou mudar ele de camada aqui para ele ficar amarelo aqui na tela para mim. Tá? Mas é só um detalhe aqui. Né? Bom, então essa é a sinalização horizontal, né? Obrigatória aqui para colocar na rotatória. E essa outra forma aqui da gente eliminar uma faixa é uma dica que eu dei para vocês. Né? Além da sinalização horizontal, obviamente a gente precisa colocar a sinalização vertical. Já tem vídeo aqui no canal também que eu mostro como fazer sinalização vertical. Para a rotatória, tem essa sinalização vertical específica, né, que nós vamos utilizar aqui. Tá? Aqui próximo à rotatória, nós vamos utilizar as duas placas aqui de regulamentação. Né? Então, em toda aproximação da rotatória, nós vamos projetar essas duas placas. E elas são projetadas juntas, né, no mesmo suporte. Tá? Eu vou inserir aqui um bloco, né, que representa o suporte, que aqui o meu é baliza. No outro vídeo de sinalização vertical eu falo sobre isso. Essa sinalização vertical ela é colocada na mesma direção da linha de D preferência. Tá? Então coloco aqui o bloco, né, que representa a placa e faço a linha de chamada. Né? Uma coisa. Quando eu for fazer a sinalização vertical, né, eu preciso fazer na camada correta. Né? Então eu faço aqui na camada placa. Tá? Então eu vou mudar aqui, ó. Isso aqui tem que ficar, a linha de chamada tem que ser feita na linha placa. Aqui eu vou fazer uma linha ligando uma placa na outra. Então ela é feita dessa forma. Né? Fica a sinalização de sentido de circulação na rotatória e o triângulo e o D preferência. Então ele complementa o D preferência aqui na sinalização horizontal. Além disso, precisa ser projetado também a placa de advertência, a A12, que vai ficar antes da rotatória. Ela é colocada a 50 metros da rotatória. Tá? Isso considerando aqui uma velocidade de até 60 km por hora, que é a velocidade em áreas urbanas. Então, ou seja, a 50 metros da rotatória, eu vou colocar a sinalização de advertência. Vou copiar a placa aqui, vou copiar a baliza, aqui, bem aqui nos 50 metros, e faço a linha de chamada ligando aqui na placa. Pessoal, às vezes eu vou rápido aqui nos comandos, porque a ideia não é, né, ficar falando dos comandos do AutoCAD, e sim mostrar o conceito da sinalização horizontal e vertical em rotatória. Tá? Então veja bem, recapitulando, o mínimo para rotatória de sinalização horizontal, as setas que indicam o movimento circular na rotatória, as linhas de D preferência nas aproximações da rotatória, os triângulos de D preferência de sinalização horizontal. Então é isso, de sinalização horizontal. De sinalização vertical, a R33, né, próximo da rotatória, na mesma direção da linha de D preferência, junto com ela o triângulo de D preferência, a 50 metros da rotatória, a A12, que é a interseção em círculo, né, para alertar o condutor que à frente ele precisa fazer um movimento circular. Tá? Basicamente é isso. Tá? Essa outra dica que eu dei para vocês aqui, de mudança de faixa, de eliminar uma faixa,
só vai ser necessário quando a via, né, a pista que está aproximando da rotatória, ela tem duas faixas e a rotatória tem uma. Se a rotatória estivesse duas faixas, eu não precisaria eliminar, né? Então essa aqui é uma dica, né, que é possível, é uma forma de fazer a eliminação de uma faixa, tá? Essa sinalização ela precisa ser rebatida, né, em todas as aproximações, né, para que fique a interseção fique 100% sinalizada, tá? Eu deixei aqui um desenho pronto para eu mostrar para vocês completo, né? Eu não fiz o desenho todo para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas observe aqui, ó, tá? Aquilo tudo que eu mostrei para vocês, né? No caso da sinalização vertical, ela tem que ser colocada obrigatoriamente do lado direito de quem está aproximando da rotatória, mas quando tem aqui, nesse caso, né, que tem um canteiro, ela pode ser rebatida aqui desse lado também, ou seja, repete ela aqui, né? Mas obrigatoriamente ela tem que estar aqui, ela não pode estar somente à esquerda. Observe que aqui, ó, na saída da rotatória, eu fiz aqui um zebrado aqui, ó, de 1 metro, tá? Só para... por que eu fiz desse jeito? Para quando o motorista, né, o condutor, ele estiver fazendo aqui o movimento circular, ele realmente circular, né, ele ficar mais tempo aqui na rotatória e sair por aqui, tá? E também para esse condutor que estiver vindo nesse sentido, olha, para ele não passar direto, tá? Então ele vem aqui e ele é né, condicionado a continuar na rotatória. Observe, quando eu fiz a sinalização desse lado, eu eliminei a faixa da direita, tá? Nesse outro lado aqui eu fiz diferente, tá? Eu eliminei a faixa da esquerda, tá? Qual que é a diferença? O código, o manual de sinalização do CONTRAN, ele tem um desenho lá que ele mostra eliminando essa faixa da esquerda, tá? Mas o que acontece quando eu elimino a faixa da esquerda? O condutor ele fica com a faixa da direita livre e por ser uma mini rotatória, olha o que acontece. Corre o risco dele passar direto, ele não fazer o movimento circular. Vou fazer uma linha aqui, ó, para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha aqui, ó. Olha, ele consegue passar quase que em linha reta, olha, sem entrar muito na rotatória, tá vendo? Ao passo de quando eu elimino a faixa da direita, olha aqui, ele não consegue fazer, olha, obrigatoriamente ele tem que fazer isso aqui, ó. Peraí, deixa eu fazer um movimento circular. Olha, obrigatoriamente ele precisa fazer isso, olha, senão ele não consegue ir para o outro lado. Então, quando eu elimino a faixa da direita, eu condiciono o condutor a realmente fazer o movimento circular. Se eu elimino a faixa da esquerda, ele pode passar mais direto, né, e não fazer tanto movimento circular. Porque qual que é a intenção da mini rotatória ou das rotatórias? Elas podem funcionar também como redutores de velocidade. O motorista ele é condicionado a reduzir a velocidade para fazer o movimento circular. E quando ele reduz a velocidade, né, isso faz com que o sistema aqui, né, o trânsito, fique mais seguro, né, fique mais seguro para todo mundo, para os outros motoristas, para pedestres, né. Bom, então, resumindo, né, essa é a sinalização básica nas proximidades de uma rotatória. Pode ser colocada outras sinalizações verticais, por exemplo, placa de velocidade? Pode, claro, né. Imagine que aqui o objetivo seja reduzir a velocidade para 30 km por hora. Aí sim, precisa colocar as placas R19, né, indicando a velocidade de 30 km por hora. Tá? Então, outras placas aqui podem ser projetadas. Estas são as mínimas, né, para uma rotatória. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Né? Treine aí bastante, curta o vídeo, compartilhe também com seus colegas.